E agora vamos entrar num assunto polêmico, muito polêmico, que é sobre o Rafael Cabral, né? Na semana passada, o Cruzeiro enfrentou o Atlético na final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perdeu de 3-1 e muitas pessoas questionaram o Rafael por conta do gol do Saravia, que foi o primeiro gol do Atlético. Na quinta-feira, o Cruzeiro jogou contra o Alianza da Colômbia pela Sul-Americana e o Rafael tomou um piruzaço, né? Um frangaço mesmo, uma falha assim terrível dele. E aí, na sexta-feira, saiu a notícia de que o Rafael poderia deixar o Cruzeiro e que estava em negociações avançadas para deixar o Cruzeiro. Inclusive, ele chegou a ser relacionado para a partida, mas nem foi para a concentração e nem foi para o jogo, né? E aí teve muita gente comentando, muitas informações atravessadas, especulações, falando sobre a possibilidade dele ir para o Santos, mas pelo que a gente viu nas últimas horas aí, e ontem também, parece que o Santos não tem interesse na contratação do Rafael Cabral e está bancando o João Paulo, né? João Paulo, que é goleiro deles, o goleiro atual deles lá. Que, por sinal, pelos jogos que eu vi, parece ser um bom goleiro, mas parece que o torcedor do Santos não gosta muito dele também. E aí, o Rafael Cabral, ele colocou nas redes sociais um desabafo por meio do Instagram. Ele colocou ali o que ele pensava sobre isso, tudo que estava acontecendo. E aí, vou pedir para a gente abrir um pouco a imagem aí, Dylan, para todo mundo que está aí acompanhando conseguir ler o que o Rafael falou, né? O Rafael, ele colocou o seguinte, ó. Vou chegar pro lado aí, Matheus. O povo tá vendo. Ah, boa. Aí, ó, a quantidade de matérias mentirosas que li ao meu respeito essa semana precisaria de um longo podcast para desmentir uma a uma. Está muito fácil dar notícias, depois desmentir, depois dar outra. Poderiam pelo menos respeitar os torcedores e informá-los com a verdade. Então, pessoal, tá aí o desabafo do Rafael Cabral. Inclusive, se ele quiser, né, o espaço aqui tá aberto, né, para ele poder resenhar com a gente aqui, tá super disponível para a gente poder comentar sobre essa situação dele. E ele fez esse desabafo. E aqui o que eu quero levantar, o ponto aqui principal realmente o Rafael não tinha ou não tem mais ambiente para jogar no Cruzeiro? Realmente o Rafael, ele deve sair do Cruzeiro? Essa é a minha grande pergunta e eu queria que você que está acompanhando a live aí, você colocasse a sua opinião. Eu não vou entrar nem no mérito agora se o Rafael que pediu para sair ou se foi a diretoria que pediu para sair. Mas a minha pergunta agora está insustentável de fato o Rafael se manter como jogador do Cruzeiro? Ou vocês acham que tem algum tipo de jeito de recuperar o atleta, de tentar fazer alguma coisa para que ele recupere o seu emocional, recupere o seu mental ali, a sua confiança e quem sabe volte a nos ajudar debaixo das traves do Cruzeiro? Enquanto você comenta, quero ouvir a opinião do Matheus aqui para a gente poder resenhar bastante sobre o assunto. Bom, Samuca, falar que não tem clima com o Cruzeiro, sinceramente, eu não sei. Eu não sei se o problema é clima com o Cruzeiro. Mas hoje, clima com a torcida não tem, né? Então, depois do jogo de quinta-feira, na live de terça passada eu falei, né? Eu falei, cara, não acho que é problema o Rafael Cabral estar no Cruzeiro, acho que ele tem que ser o goleiro do Cruzeiro e eu defendi o Rafael Cabral até então, né? E eu não estou falando que eu não vou defender ele agora, porém, eu acho que depois de quinta-feira, eu também teria orientado a tirar o Rafael Cabral. Não tirar ele do clube, mas tirar ele da posição de goleiro titular do Cruzeiro. Por quê? Porque ele falhou num lance difícil ali, e eu não falo um lance difícil pro goleiro, tá? Falo um lance difícil pra gente, porque assim, o Cruzeiro estava ganhando de 3-0, tinha tomado um gol e com o gol que ele tomou, que foi o segundo gol ali, que foi um frango, foi uma falha, assim, sem sentido dele, e acabou tomando um empate no final, então ele foi diretamente responsável ali, mas junto com todo mundo que não se comportou bem no segundo tempo, pelo empate. Porém, o Cruzeiro estava ganhando de 3-0, né, Samuca? E você estava no Mineirão.
em que momento o Rafael Cabral esteve no campo, pegou na bola, ou esteve no campo aquecendo, e que a torcida não vaiou o Rafael Cabral? Nenhum momento. Cara, o time tá ganhando de 3-0 na Copa Sul-Americana. Aí o goleiro do time pega na bola, não foi só o Rafael Cabral, né? Acho que o Nery também teve esse mesmo tratamento. Até o Arthur Gomes, Pois é, então assim, o seu time tá jogando, tá ganhando, e aí você tá vaiando o jogador dentro de campo, cara, claramente foi uma semana pesada pro Cruzeiro. Né? Foi uma semana pesada, a gente viu. Eu acho, quando o Cruzeiro fez o primeiro gol, o Romero, eu achei estranho, porque o Romero não comemorou direito. Depois os caras mexeram com ele lá e tal, e aí ele parece que deu uma animada assim, mas ele não comemorou direito. O Pereira parece que fez um gol meio sem querer, eu não sei se ele estava surpreso ou se ele não quis comemorar direito também, mas estava estranho. E o Cruzeiro amassou o Aliança no primeiro tempo. Amassou, cara. Porém, a torcida parece que não estava satisfeita, né? Ela queria cobrar do jogador. E eu acho que tem momento para tudo, porém, o goleiro e os outros jogadores, eles estavam ali. Eu acredito que um clima que não estava sendo sustentado mais. O próprio William estava pedindo para a galera maneirar ali, segurar um pouco a onda, e o pessoal já não estava nessa situação. Então eu acho que esse clima, e aí o Rafael acabou falhando, o Cruzeiro tomou um empate e virou toda essa situação, já gera uma circunstância de não conseguir manter o cara como titular hoje. O Cruzeiro já passou isso em outros momentos, com outros goleiros, e eu acho que no momento realmente ele merece ir para o banco. Porém, a gente vai fazer o quê? Né? Que outro goleiro que tem no mercado? A gente teve uma pergunta. Vamos trazer um grande... Que outro goleiro? Né? A gente acabou de trazer o Fernando Seabra, gente. E não se engane, não é porque o Fernando Seabra seja um cara ruim, mas a gente trouxe ele também porque ele é um cara barato. A gente trouxe ele porque é um treinador que não vai onerar o Cruzeiro que está pagando multas de 3 treinadores. Entendeu? Então, você acha que o Cruzeiro vai para o mercado para trazer um goleiro renomado? E que goleiro renomado que tem para trazer? Né? A torcida, você falou do Santos com o João Paulo, você acha o cara bom, mas a torcida reclama. A torcida de todo time reclama do goleiro. Em alguma instância reclama do goleiro. Né? A torcida do Cruzeiro viveu ótimos anos com o Fábio no gol. Mas isso acabou. E aí agora a gente quer o quê? Quer cobrar que ele seja o Fábio? Né? Da mesma forma que a torcida do São Paulo cobra que todo goleiro seja o Rogério Ceni, a torcida do Palmeiras que todo goleiro seja o Marcos. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a entender que não é bem assim que as coisas funcionam, que não tem tanto goleiro bom no mercado assim, que a gente precisa fazer uma transição minimamente decente para algum goleiro que a gente veja um potencial. Se vai ser o Anderson, vai ser outro goleiro, eu não sei. Mas o Rafael Cabral, ele se provou já um goleiro digno de defender o Cruzeiro. O Cruzeiro teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Não foi só pelos jogadores da defesa. O Neres era zagueiro, gente. E o Cruzeiro teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, não foi só pela defesa, foi porque tinha um bom goleiro também. Né? Então, eu acho que a gente precisa considerar essas coisas. De novo, eu reforço. Hoje, não acho que o Rafael Cabral tem que ser titular do Cruzeiro. E talvez isso faça com que ele sinta que não tem clima. Mas é o que a gente tem. A situação, a torcida está desgastada, muita coisa acontecendo, e aí talvez seja o fim da trajetória do Rafael aqui. Mas não acho que ele deveria sair desse jeito, sabe? Não acho que ele fez o suficiente para a torcida tratar ele dessa forma. Inclusive, na minha visão, ele é um dos jogadores que mais respeita o Cruzeiro. A instituição. É um dos jogadores que mais demonstra respeito por essa camisa, que mais demonstra respeito pela instituição e que faz questão, né, de mostrar que quis conhecer a história, que quis conhecer quem são os ídolos do Cruzeiro. Então, por mais que o desempenho dentro do campo talvez não seja satisfatório dentro daquilo que a torcida gostaria, mas é importante lembrar que é um jogador que respeitou. Agora, pode ir. Vou deixar você falar, mas quem vê os bastidores que o Cruzeiro coloca no site, no YouTube, vê o tanto que o Rafael Cabral é um líder, cara. Ele é um líder, ele é vocal, né?
luta contra o rebaixamento ano passado, você viu o tanto que ele estava puxando os caras o tempo todo. Sim. Então, assim, a gente precisa defender. O pessoal está aqui, eles acreditam na gente. Esse clube é grande demais. Então, isso parece que o povo, tipo assim, simplesmente ignora. E quando o pessoal pega no pé de alguém, até aquilo que é certo acaba virando um problema. Então, tudo isso teria que ser jogado numa balança, né? Mas agora talvez seja tarde demais. Eu tô vendo que tem algumas pessoas novas chegando na live aí. Você que tá chegando agora, deixa seu comentário aí pra gente, se inscreve no canal para você conseguir comentar no nosso chat e deixa sua opinião aí sobre se você acha que o Rafael Cabral tinha mesmo que sair ou se ainda teria espaço para ele no Cruzeiro, pra gente resenhar aqui. E aí, falando sobre o Rafael Cabral, vamos lá, né? Tá, tudo bem, vamos supor que o Rafael saia e aí o Cruzeiro tem o Anderson. Beleza. Na minha visão, não sei o quanto o Anderson é um goleiro que a gente pode confiar para ser o titular absoluto do Cruzeiro. Eu acho que agora a posição de goleiro, ela fica com vaga em aberto, né? Inclusive, eu acho até que o Otávio, que é o goleiro do Sub-20, deveria ter oportunidade, porque agora é o momento. Não tem ninguém que é unanimidade ali para ocupar essa posição. E se a gente tem um goleiro formado em casa, que já mostrou seu valor, que é um bom goleiro, que está ali, né, fazendo parte do Cruzeiro, poxa, bota esse cara para jogar, faz um teste com ele. O próprio Léo Aragão ali também, que é um outro goleiro que eu sei que chegou para compor, né, mas pô, o cara tá ali, tá treinando todo dia. Né, eu acho que talvez seja o momento oportuno para dar oportunidade, para dar espaço para esses caras. Mas ok, vamos entender, vamos considerar que o Cruzeiro hoje, então, tem essas opções dentro de casa, mas vamos considerar que o Cruzeiro ia no mercado buscar um goleiro. Então, já que o Rafael saiu, vamos procurar um goleiro no mercado. Aí a gente começa a comentar assim, tá, mas quem que o Cruzeiro poderia buscar? E aí alguém surge com a possibilidade e fala o seguinte, se alguém chegasse para nós, torcedores, e falasse assim, gente, o Cruzeiro está indo buscar o goleiro menos vazado da Série A do ano passado. Quantos iriam querer e quantos iriam não querer? Quantos iriam recusar o melhor, aliás, melhor não, porque eu não vou entrar em questão técnica não. Quantos iriam aceitar no Cruzeiro o goleiro menos vazado da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023? Seria uma boa opção? Se você olhar e falar assim, o Cruzeiro está olhando os seguintes goleiros ali. O goleiro que tomou menos gol na Série A do Brasileiro, o goleiro que tomou menos gol na Série A do Campeonato Colombiano e o goleiro que tomou menos gols da Série A do Campeonato, sei lá, argentino. Quem a gente provavelmente escolheria? Não seria o goleiro da Série A do Campeonato Brasileiro? Pois é. O goleiro menos vazado da Série A de 2023 foi o Rafael Cabral. Então, gente, a pergunta que eu quero fazer e o questionamento que eu faço aqui é, será que o goleiro menos vazado... E aí, gente, quando a gente fala de defesa menos vazada, eu acho que a maior parcela de responsabilidade é do goleiro. Porque, no fim das contas, é ele que fecha o gol mesmo ou não ali. É claro que a zaga, ela ajuda a proteger, mas se tiver um goleiro que toma gol lá atrás, a zaga pode fazer o que for. Se o goleiro for falho, né? Uma hora a bola vai passar. Não importa a zaga ser boa. Exatamente. Uma chutou hora no gol, a bola vai passar. Se o goleiro lá não prestar, não adianta. Então, para mim, a parcela maior de responsabilidade numa zaga que é a menos vazada do campeonato, a maior parcela é do goleiro. Assim como a zaga, o time que tem a defesa mais vazada, com certeza ninguém olha tanto para os zagueiros. Olha também, mas olha para o goleiro. É o goleiro que é o mais penalizado lá. Aí você olha para o goleiro menos vazado da Série A e hoje esse goleiro não presta? Hoje esse goleiro vale nada? Ele é horrível? Ele é braço de dinossauro, igual muita gente está zoando aí? Claro, a zoeira vale, a brincadeira é válida, não tem problema nenhum, né? Mas aí a minha pergunta, realmente esse cara não serve? E aí eu vou além. Se esse cara não serve, qual que vai servir? Quem vocês acham que poderia vir para substituir o Rafael Cabral do mercado? Assim como o Matheus já comentou aqui.
O Flamengo foi buscar o Rossi, goleiro do Boca Juniors. Ou seja, nenhum outro goleiro serviu o Flamengo. Ele teve que buscar o goleiro do Boca. A gente vai buscar quem, gente? Quem que a gente vai ir atrás para substituir o Rafael Cabral? E quem já vai querer pagar para ir, né? Exato. Quem que a gente... Não, e não é nem questão de pagar. Não acho que é nem questão de pagar, porque o Flamengo, com todo o dinheiro que tem, colocou lá, sei lá, quantos goleiros ano passado e nenhum prestou. Já, um caminhão já acho de dinheiro. difícil achar alguém. E se achar, não sei se o Cruzeiro vai ter esse interesse. Então, eu não acho. Eu acho que o Cruzeiro vai buscar alguém, mas que venha de forma mais tranquila, né? Seja numa troca, seja alguém que está encostado em algum lugar, entendeu? Eu não acho que o Cruzeiro vai chegar e vai trazer alguém. Pô, ele é goleiro titular em tal time. Você não vai fazer isso. Então é isso. E aí, o que eu penso? O cara falhou de forma, assim, bizarra? Falhou. O que tem que acontecer? Vai pro banco. Errou? Vai pro banco. Corre atrás, né? Se aprimora, treina mais, evolui, né? E melhora e volta. Tem que colocar a cabeça no lugar, né? Tem que... Exato. Você vê que tem que voltar, centrar, porque Pior, claramente não está bem, né?